No vídeo número 1 deste canal, nós falamos sobre Deus fazer as coisas a partir do invisível. No vídeo número 2, nós falamos sobre seres além da matéria. Nós falamos sobre os frutos do Espírito. E agora, no vídeo número 3, o tema é obras da carne. Dividirei este vídeo em duas partes para que não fique longo. Aos Gálatas disse o apóstolo Paulo: as obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúme, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Este registro está em Gálatas capítulo 5, dos versículos 19 ao 21. Vamos ler Gálatas 6, 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. E vamos ler também Romanos, capítulo 13, dos versículos 13 ao 14. Andemos decentemente, como em pleno dia, não em festas descontroladas e bebedeiras, nem em relações sexuais imorais e conduta insolente, nem em brigas e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Você se masturba? Você pratica orgias? Você mantém contato sexual sem ser casado ou casada? Você pratica sexo com pessoas do mesmo sexo que você? Você pratica zoofilia? Se sim, você precisa mudar. É fácil? Nunca foi. Mas tem solução? Sim. Você precisará arrepender-se, confessar a Deus em formato de oração, revestir-se de nova personalidade e dar a meia volta. E, enfim, buscar o aprimoramento, a evolução, a resolução do problema. A imoralidade sexual faz você perder o respeito a si próprio, a confiança de pessoas ao seu entorno, traz rompimento no casamento, gravidez indesejada, doenças e até óbitos. Veja, não estou aqui criticando ou apontando o dedo para pessoas que praticam essas coisas. Eu estou apenas aqui trazendo a palavra de Deus, o que Deus pensa, o que Deus pediu que escrevesse sobre essas coisas no livro mais sagrado de todos os tempos, que é a palavra dele, a Bíblia. A segunda obra da carne citada na Bíblia, a impureza. Tito capítulo 1, versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até sua mente e consciência estão contaminadas. Um excelente exemplo e clássico exemplo de impureza era o comportamento fariseu, que, por exemplo, eles diziam seguir as orientações, as leis e princípios de Deus, mas, na verdade, eles faziam de acordo com aquilo que eles achavam melhor. Em Números 19, 20, Deus diz: mas o homem que estiver imundo e não se purificar, essa alma será destruída do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água da separação não foi aspergida sobre ele, e ele será imundo. Lembrando que você vai ouvir alguns barulhos lá de fora, lá da rua, mas aqui em casa não tenho tratamento acústico, eu não estou em estúdio e também nem ligo para isso. Agora Marcos capítulo 7, versículos do 17 ao 23. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola. E ele lhes disse: vós também estão sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa de fora que entrar no homem, isto não poderá corrompê-lo, porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre, e sai na latrina?
purificando todos os alimentos? E ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas estas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. O homem se corrompe através das obras da carne. Falamos sobre imoralidade sexual, falamos sobre impureza e agora falaremos da conduta insolente. E aí, gostosa, tá no pontinho, hein? Conduta insolente. Isso lá em casa. Conduta insolente. Leiam na Bíblia, em Números 16, sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirã, ou o desdém de Nabal para com Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 25. E agora, uma outra obra da carne. Essa é braba. As pessoas acabam praticando-a e às vezes é tão sutil que elas acham que nem fazem isso. A idolatria. Você é fã daquele famoso jogador brasileiro de futebol que quando marcava gols fazia assim? Você é fã daquela banda americana cujo vocalista tinha um cabelão que cantava "Bem-vinda à selva, nós temos diversão em jogos"? Vou dizer aqui agora uma mensagem muito importante. Você precisa ler a Bíblia para que o entendimento fique completo, porque isso aqui é apenas um mini curso bíblico. E para que você possa ter um entendimento completo, adquira uma Bíblia ou pegue uma Bíblia emprestada. Talvez você tenha uma Bíblia dentro da sua própria casa. Pegue, procure ler junto comigo quando estiver falando essas coisas, lendo as passagens, os versículos, beleza? Então pegue uma Bíblia e leia sobre, a passagem do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava lá no monte, o povo de Israel fundiam joias e criavam uma estátua para seguir, violando assim o primeiro mandamento. Isso está lá em Êxodo, capítulo 32. Fundiam, não fundia, né? Porque é o povo. Leiam também uma passagem de Paulo, descrita lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, em que ele pede aos cristãos que deixem morrer a avareza. Gente, a avareza é talvez a pior idolatria, que é o quê? O amor ao dinheiro, Grana money. Basta pensar em quantas pessoas você conhece que são capazes de fazer tudo, qualquer coisa, por dinheiro. Vejam o que diz Êxodo capítulo 20, versículos do 3 ao 6. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você imagem esculpida, nem representação de algo que há nos céus, em cima, ou na terra, embaixo, ou nas águas abaixo da terra. Não se curve diante delas, nem as sirva, pois eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva e traz punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração daqueles que me odeiam, mas que demonstra amor leal até pela 10ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Jeremias 10, capítulo 5. Assim como o espantalho num pepinal, eles não falam. Precisam ser carregados, pois não andam. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nada de mal, nem podem fazer nada de bom. Ou seja, aqui diz claramente para que você não aprenda com o caminho das nações, não aprenda com o comportamento mundano, não siga a manada. E a próxima obra da carne, o ocultismo, de onde vêm as lideranças políticas e econômicas e até mesmo, pasmem, religiosas que controlam o nosso mundo. Iremos mais adiante fazer um vídeo, talvez eu venha fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso.
Até porque já está muito ventilado isso aí nos 4 cantos do mundo, não é verdade? Principalmente na internet. Então vamos ver aqui o que diz Deuteronômio, capítulo 18, do 10 ao 14. Versículo 10. Não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho ou sua filha no fogo, ou que use de adivinhação, ou que pratique magia, ou que procure presságios ou um feiticeiro. Versículo 11. Ou alguém que prenda outros com encantamentos, ou que consulte quem invoca espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos. Versículo 12. Pois quem faz essas coisas é detestável para Deus, e é por causa dessas práticas detestáveis que Deus expulsa estas nações de diante de você. Você deve se mostrar irrepreensível perante seu Deus. Levítico capítulo 19, versículo 31. Não recorram aos que invocam espíritos, nem consultem adivinhos, tornando-se impuros por meio deles. Eu sou Jeová, seu Deus. Atos capítulo 8, versículos do 9 ao 13. E na cidade havia um homem chamado Simão, que antes disso havia praticado artes mágicas. Ele havia deixado admirada a nação de Samaria, dizendo ser alguém grande. Todos, desde o menor até o maior, davam-lhe atenção e diziam: este homem é o poder de Deus, o chamado grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Mas acreditaram em Filipe, quando ele lhes declarou as boas novas a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e tanto homens como mulheres foram batizados. O próprio Simão também se tornou crente e, depois de ser batizado, continuou com Filipe. E ele se admirava ao ver sinais e grandes obras poderosas. Obras poderosas. A obra poderosa de Deus é contra as obras da carne. Atos 19, 19. Na verdade, um bom número dos que haviam praticado artes mágicas juntaram seus livros e os queimaram diante de todos. Ao calcularem o valor deles, viram que valiam 50.000 moedas de prata. Assim, de modo poderoso, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Isaías capítulo 8, versículos do 19 ao 20. E caso lhes digam, consultem os que invocam espíritos ou os adivinhos, que sussurram e murmuram, não é a seu Deus que um povo deve consultar? Será que eles devem consultar os mortos em favor dos vivos? Não, devem consultar a lei e a confirmação escrita. 2 Reis 17, versículos do 16 ao 17. Abandonaram todos os mandamentos de Jeová, seu Deus. Fizeram 2 estátuas de metal em forma de bezerro e um poste sagrado. Curvaram-se diante de todo o exército dos céus e serviram a Baal. Eles também queimaram seus filhos e suas filhas no fogo, praticaram adivinhação, procuraram presságios e se entregaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus, ofendendo-o. Quanta coisa ruim pratica o ser humano, não é verdade? Criatura que só, mas quanta coisa ruim pratica o ser humano. O ser humano é capaz mesmo de ir contra a lei divina. É capaz mesmo de ir contra o Criador, a pessoa que te deu a vida, a pessoa que te criou, a pessoa que te deu uma chance de aproveitar tudo isso, todas essas coisas lindas e maravilhosas que tem ao seu redor. Então o ocultismo é uma coisa impressionante, é uma prática totalmente reprovada e detestável por Jeová. E veja, eu sou um ser humano, estou dizendo isso, mas não sou eu que estou dizendo isso não. Isso está escrito aqui, ó. Isso é detestável para ele. No entanto, o que a gente vê por aí é justamente o contrário. Os seres humanos são capazes até mesmo de servir a Baal, ou seja, deuses da oposição. Porque, na verdade, Baal não é nome de um demônio como a maioria das pessoas pensam, tá? Baal é uma sigla que quer dizer Beelzebu
Astarote, Asmodeus e Leviatã. Baal é uma sigla, não é um demônio, ok? É só um adendo aqui só para galera ficar esperta. E conforme eu lhes disse antes, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte aqui já terminou, tá? Eu me chamo Fábio Lima, você está no canal o ponto de convergência, e eu te aguardo no próximo vídeo. Obrigado. E não se esqueça de curtir, compartilhar, hypar, comentar o nosso conteúdo que nos ajuda muito.